Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Que Concurso. Sou a professora Natália, estou acompanhando vocês aí na matéria de Direito Penal, Processo Penal, e hoje nós vamos falar sobre processo penal. Vamos tratar aqui de procedimentos investigativos, certo? Então vamos lá. Lembrando que eu vou conversar com vocês, a gente vai trabalhando aqui diversos pontos. Eu vou complementando esse material aqui com vocês, fica um caderno aí, material de apoio para vocês. Depois eu vou deixar ele disponível. Tem um link aqui embaixo do vídeo. É só clicar lá, procurar a pasta que esteja ali com o meu nome e o arquivo em PDF vai estar nomeado com o horário e a data da aula, beleza? Outro ponto, meu Instagram Natália Cesário, então se vocês precisarem falar comigo, podem mandar uma mensagem lá, eu falo com vocês, certo, gente? Então vamos lá, vamos falar de procedimentos investigativos. Quando eu falo isso, primeiro ponto, né, a primeira ideia que vem é quando a gente fala de inquérito policial, a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas olha, seguinte, a gente tem que lembrar que quando ocorre uma infração, existem ali várias possibilidades de apuração. Então, como formas de investigação, a gente pode mencionar as comissões parlamentares de inquérito, as investigações feitas pelo Ministério Público, tanto as penais quanto as feitas por inquérito civil, as investigações do COAF e a gente tem também o inquérito policial, tá? Então, a gente já vem trabalhando aí com o inquérito policial há um tempo, né? Mas ele não é o único. E aqui a ideia também é falar do inquérito policial, a gente já está trabalhando com o inquérito policial, então a gente continua aqui abordando alguns pontos, mas tem que destacar também outros, né, que tratam dessa necessidade, que tratam da apuração preliminar dos fatos, ok? Bom, eu já venho falando com vocês, quando nós analisamos a persecução penal, o que eu falo para vocês? O que nós vimos? Que existem etapas. Existe a etapa pré-processual e a etapa processual. E nós temos alguns pontos para analisar. Então, institutos ali com mais ou menos intensidade nessa fase pré-processual. Se eu perguntar para vocês, se eu falar para vocês do contraditório, na fase processual é essencial, certo? Essencial. Mas, segundo uma doutrina contemporânea, vou falar o seguinte, olha, o contraditório ele não deixa de ter incidência também nessa fase pré-processual, certo? Ó, lembrando um pouquinho da história do inquérito policial, a gente vê aí esse decreto de 1871, olha o que ele fala. O inquérito policial consiste em todas as diligências necessárias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e dos seus autores e cúmplices e deve ser reduzido a instrumento escrito. Então, olha só, hoje em dia nós não temos essa definição para classificar, mas a gente extrai isso, a gente extrai toda a classificação da doutrina. E aí, qual é o conceito tradicional, modo geral, que a doutrina coloca pra gente? É esse aqui, que o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, preliminar, inquisitivo, previsto em lei, presidido pela autoridade policial, com o objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação quanto à autoria, materialidade e circunstâncias da infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Então, olha só, esse conceito aqui é o conceito mais tradicional. Por quê? Segundo essa ótica mais tradicional, a única finalidade do inquérito é justamente de fornecer justa causa para a ação penal. Olha o que estabelece aqui o artigo 12 do CPP. Ele fala, o inquérito policial,
acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra, certo? Então, ele coloca aqui pra gente. E aí, qual é a ideia? Opa, qual é a ideia aqui? Olha só, ele coloca aqui o artigo 12, certo? Eu trabalhei aqui com vocês. Essa doutrina, essa ótica mais tradicional é isso. Então, seria o inquérito policial esse instrumento preparatório para auxiliar ali o Ministério Público ou a própria vítima ou querelante, né, nas ações penais privadas, no início ali da persecução penal. Só que hoje existe essa visão também mais contemporânea, né? E aí já se entende que o inquérito policial ele tem também outras funções. Ele serviria também, ou seja, ele não vai ser apenas com essa finalidade, ele serve também como um verdadeiro filtro contra acusações que sejam infundadas, né? Porque se não tiver ali elementos mínimos em relação à autoria e materialidade, vai evitar justamente que alguém seja processado indevidamente. Só que aí você vai falar assim, tá, me parece então mais correto eu adotar essa doutrina mais contemporânea, essa classificação mais contemporânea, até se eu analisar ali os princípios constitucionais. Só que é o seguinte, essa classificação tradicional, ela é adotada em provas objetivas. Tá? Então, a gente tem que ter, sim, claro, essa noção contemporânea, principalmente e até mesmo para uma prova discursiva, por exemplo, mas a gente tem que entender que esse conceito tradicional ele é sim adotado, certo? Então a gente não pode esquecer desses dois pontos, beleza? Ok. E aí, o que é muito importante? A gente entender essas características aqui, destacar cada uma dessas características, porque, como eu disse, numa prova objetiva, elas são cobradas. Então, se numa prova objetiva ele falar que é inquisitivo, você vai marcar isso e ponto, acabou. É assim que funciona, certo? É assim, beleza? Bom, então, a primeira coisa que ele coloca aqui pra gente, que eu coloquei aqui, é que ele é um procedimento administrativo. E aqui eu vou colocar, ele é um procedimento administrativo e escrito, certo? Ponto importante aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Por que ele é um procedimento? Lembra, ele é um procedimento porque procedimento diferente ali do processo, então, pelo menos em regra, eventuais vícios ali, eles não contaminariam o processo judicial, porque a gente está falando aqui de momentos distintos da persecução penal. Mas por que eu disse em regra? Porque se tiver uma prova e essa prova foi ilícita, por exemplo, essa ilicitude, ela vai contaminar tudo, tá? Inclusive, vamos lembrar ali, inclusive, as provas derivadas ali dessa ilicitude, certo? A gente precisa destacar esses pontos, lembrando que eu já falei com vocês aqui do artigo 155 do Código de Processo Penal, a gente já falou bastante sobre esse ponto aí. Por que ele é escrito, gente? Porque todas as diligências, elas devem ser documentadas, elas são documentadas. E isso é muito importante, por quê? Porque o que está no inquérito acaba sendo depois transportado ali lá na frente no processo penal. Então é importante que tudo aquilo seja documentado, devidamente documentado, certo? Então vamos colocar aqui, olha, as diligências são documentadas, certo? Segundo ponto, segunda característica, preliminar. Por que ele é preliminar? Ele é preliminar porque ele é anterior ao processo judicial. Ele é um ato, ele é, portanto, preparatório. Por que ele é preparatório? Ele fornece elementos de informação. E para que esses elementos? Para que servem esses elementos de informação? Para que o titular da ação penal, lá na frente, ele possa, então, ingressar em juízo. Aqui eu estou falando daquela justa causa.
Então, olha só, ele fornece elementos de informação. E para quê? Para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Eu estou falando aqui da justa causa. Vamos olhar lá o artigo 395 do CPP. O que é essa justa causa? É aquele lastro probatório mínimo, certo? São as provas mínimo de evidências para poder ter uma justa causa. Senão, não tem por que ter ação. Não tem por que ter um processo penal, certo? Depois, eu vou pular aqui um, depois eu volto pro outro. Ele é presidido pela autoridade policial. Então, olha só. Presidido pela autoridade policial. Tá aqui, ó. Por quê? É a autoridade policial que tem a titularidade do inquérito policial, certo? É uma das características. Um outro ponto, e aqui gera muito debate, principalmente quando a gente analisa essa questão da doutrina tradicional, né, dessa contemporânea. Por quê? Quando eu falo que ele é inquisitivo, significa o quê? Olha, em tese, então, não é obrigatória a observância de contraditório, de ampla defesa. Só que, como eu já falei para vocês, essa é uma característica que a gente tem que ficar atento. Por quê? Lembra, numa visão ali mais contemporânea, posso dizer até mais garantista, o inquérito policial, ele também é um instrumento que assegura ali direitos e garantias fundamentais. Então, sim, existe o contraditório e ampla defesa de uma forma mitigada, mas existe, certo? Então, ó, vamos colocar isso no nosso caderno, tá? Então, assim, em tese, não seria obrigatória a observância do contraditório e ampla defesa. Mas aí, como observação, a gente tem que colocar numa visão mais contemporânea, o inquérito é instrumento que assegura direitos e garantias fundamentais. Então, eu tenho aqui um contraditório mitigado, mas ele existe, tá? Tem contraditório, mas ele é de uma forma mitigada, ok? Então, esses pontos, acabei deixando aqui. Esses pontos, eles são importantes. Então, cuidado aí com essa característica do inquérito policial, tá? Como isso pode ser questionado aí numa prova, beleza? Que mais que a gente colocou aqui? Que mais? Ele vai identificar, certo? Existem outros pontos que vão além aqui desse conceito que eu coloquei pra gente, tá? E que a gente precisa trabalhar. Então, por exemplo, ele é unilateral. Como assim ele é unilateral? Explica. Seguinte, qual é a finalidade aí dentro desse conceito aqui tradicional? Qual é a finalidade do inquérito policial? É ter o quê? Elementos, né? Elementos de materialidade, de autoria, para a opinio delicti, né? O titular da ação penal. Então, ele é unilateral nesse sentido, olha, ele dá nesse ponto, porque ele dá um sentido único. Ele é para o titular da ação penal. Também é uma característica bem criticada, tá? Mas eu preciso falar dela. Então, qual é a finalidade, né? Angariar materialidade e autoria para a opinio delicti do titular
do titular da ação penal, certo? Então, é unilateral porque eu dou aqui um sentido único, certo? Também é uma característica aí bem criticada. Vou até colocar aqui um asterisco. Opa. Aqui e aqui. Opa. Certo? Para vocês entenderem esses pontos, a gente tem um caderno bem completo. Ok? Outra característica, outro ponto. O inquérito, ele é discricionário. Cuidado, o que significa essa discricionariedade? Ela significa que a autoridade policial, ela tem uma liberdade de atuação, claro. Só que, gente, essa liberdade de atuação, ela ocorre dentro dos limites legais. Não pode haver uma prova ilícita, por exemplo. Essa característica, ela significa o seguinte, olha, o delegado, ele tem essa discricionariedade na condução do inquérito policial, porque, gente, cada investigação, ela vai trazer ali as suas peculiaridades. Não posso falar, um roubo, um furto. Tá, mas cada caso é um caso. Então, onde foi esse furto? Foi numa rua. Então, o delegado vai ver câmeras de segurança, se tinha alguma testemunha, certo? Então, cada caso ele vai analisar ali, então ele tem essa discricionariedade, certo? Então, olha só. A autoridade possui discricionariedade na condução do inquérito, tá? Mas dentro dos limites legais, óbvio, ok? Outro ponto, e aí cuidado para não confundir, cuidado para não cair em pegadinhas de prova nesse sentido, é quando eu falo que o inquérito ele é sigiloso. Por quê? Gente, estamos lidando com a investigação de uma infração penal, certo? E aí, quando eu falo isso para vocês, quando eu estou falando na investigação de um crime, você concorda que esse elemento surpresa, ele é essencial para eu conseguir ter ali uma investigação eficaz? Porque veja bem, se eu estou seguindo uma linha ali de investigação e todo mundo fica sabendo disso, aí fica difícil, né? Porque as pessoas vão seguir com as provas, com esses elementos de prova, por exemplo, certo? Então, olha a ideia. E essa ideia de ser sigiloso, ela vai além também. Eu estou preservando o próprio investigado, a vítima, todos os outros envolvidos. Você imagina um inquérito policial que está ali apurando a ocorrência de um estupro. Então, imagina se todos ali ficam sabendo que está sendo investigado o Mévio e depois o Mévio não chega à conclusão que não era o Mévio. Só que aí todo mundo já ficou até acontecer. Aí a vítima também. Um crime como esse, todo mundo fica sabendo que ela foi vítima. Não, certo? Então, esse sigilo é para eficácia das investigações e mais do que isso, né? Preservar o investigado, a vítima e outros envolvidos, como os familiares da vítima, por exemplo. Tô falando nesse exemplo que eu dei, eu tô falando de um estupro. Olha a importância, então, desse sigilo. Aí, você vai perguntar assim, beleza, eu entendi. Mas, e o advogado? E o advogado? O advogado não tem que ter acesso? Não tem que ter acesso? Sim, sim. E aí, gente, isso está disposto até, inclusive, lá no Estatuto da OAB. O advogado, ele tem que ter acesso. Só que ele vai ter acesso
aquelas diligências já documentadas ali nos autos do inquérito policial. Não aquelas ainda em andamento. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é meu inquérito, certo? Tô conduzindo aqui. Eu fico sabendo de uma informação que vai ocasionar uma outra diligência, ó, aqui, ó. Enquanto eu tô realizando, eu vou juntar isso aqui? Eu vou juntar? Não, né? Porque senão isso vai prejudicar, inclusive, a eficácia dessas diligências. Então, não. Então, não. Então, o advogado, ele tem acesso? Tem, ele tem acesso aqui. Tudo que tá aqui, ele tem que ter acesso, certo? Uma vez que eu juntei essa diligência aqui, ele tem acesso, ponto, acabou. Ok? Então, isso é muito importante. Cuidado como o seu examinador pode perguntar sobre isso para você numa prova. Porque o advogado, ele tem acesso? Óbvio, ele tem acesso. Tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui uma observação, certo? O advogado deve ter acesso às diligências já documentadas no inquérito policial. Vamos lembrar da súmula vinculante 14, certo? Mas não, ele não tem acesso àquelas ainda em andamento, até para não prejudicar a eficácia. Então, percebe como todas essas características, elas vão ali se complementando, beleza? Depois, como uma outra característica, a gente tem a oficialidade. Como assim? É um procedimento oficial, um procedimento legal, certo? Então, um procedimento oficial, legal. Cuidado para não confundir isso com a oficiosidade. O que é essa oficiosidade? O que é a oficiosidade? Gente, a partir do momento que é recebida ali a notícia de um crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial ela tem que atuar de ofício, certo? Tem que apurar ali esses fatos. E se for condicionada, e se for ali de privada, aí vai depender da manifestação da vítima. Tem que ter essa anuência prévia da vítima para instauração, certo? Então, olha só. Recebida a notícia de crime de ação penal pública incondicionada, certo? A autoridade policial atua de ofício, ex ofício. A gente pode observar isso aí lá no artigo 5º, inciso 1 do CPP. Depois vocês fazem aí a leitura, certo? E aí no próprio artigo 5º, ele também vai colocar. Então, olha, nos crimes de ação penal pública condicionada ou ali de iniciativa privada, vai depender da manifestação da vítima. Beleza? O inquérito, ele também é indisponível. Por quê? Uma vez instaurado, não posso simplesmente pegar e arquivar. Não, certo? Isso está lá no artigo 17 do CPP. Opa! Mas ele é dispensável. Cuidado aí para não confundir. Por quê? Se esses elementos de informação eles forem obtidos em um procedimento diverso, aí o inquérito policial vai ser dispensado, ok? Mas uma vez instaurado, ele não pode simplesmente arquivar. Então, cuidado para não confundir esses dois, certo? Então, se os elementos de informação forem obtidos em procedimento diverso, será dispensável. Então, cuidado para não confundir essas características e cuidado porque o seu examinador vai colocar essas características para vocês,
certo? Então, sim, existem críticas em relação a essas características? Sim, existem. Mas, como eu falei, elas podem cair em provas objetivas. Então, a gente tem que saber, certo? A gente tem que saber delas. Ainda falando um pouquinho sobre inquérito policial, um ponto muito importante que eu sempre gosto de lembrar vocês, quando eu estou falando de inquérito policial, é o VPI. VPI. Por quê? Quando a gente fala em denúncia anônima, a gente tem que lembrar da verificação de procedência de informações. Então, vamos lá. Seguinte, existem várias formas da autoridade ficar sabendo da prática de um crime, certo? Ok. E nós temos uma dessas possibilidades é a denúncia anônima, certo? Então, pode ser um bilhete, pode ser uma ligação, alguém que informa ali a ocorrência de um crime sem se identificar, certo? E aí o que o seu examinador ele fala para ele pergunta, ele fala assim, ou ele coloca essa assertiva, ele fala assim, olha, basta uma denúncia anônima, pode a autoridade instaurar um inquérito policial, né? Aí ele vai falar assim, olha, porque a denúncia anônima foi sobre um crime ali de ação penal pública incondicionada, então ele tem que instaurar de ofício. Basta isso? Basta isso? Não. Não pode acontecer a instauração de um inquérito policial com base ali única e exclusivamente nessa denúncia anônima, não de forma imediata. Por quê? O que é essa verificação de procedência de informações? São essas diligências, é uma investigação preliminar. Então, a autoridade policial ela recebeu essa denúncia anônima, ele vai confirmar se a possibilidade desse crime realmente ter ocorrido. Aí sim, entendendo pela viabilidade, aí ele vai instaurar o inquérito policial. Então, é necessária essa verificação de procedência de informações. Por quê? Ele pode descartar de início, assim, uma denúncia anônima? Não. Então, eu recebi uma ligação, olha, houve a prática de um crime X, certo? Ele não vai ignorar, ele vai ter essa investigação preliminar aqui, certo? Mas porque ele não vai isoladamente pegar essa denúncia anônima e instaurar um inquérito, beleza? Então, ele vai proceder a essa investigação preliminar. Então, ó, pontos, né? Vou colocar aqui. Então, ó, eu tenho uma denúncia anônima. Vai ter essa investigação preliminar, certo? Sumária ali, né? Ele é um procedimento preparatório. É um procedimento preparatório para a instauração do inquérito policial. Beleza? Então, ao contrário ali das outras formas de conhecimento, é necessário neste caso que o delegado de polícia ele faça ali essa investigação preliminar. E aí, se ele verificar que essa denúncia faz sentido, que corresponde ali à realidade, aí sim ele vai instaurar o inquérito policial. Beleza? Então não basta essa denúncia anônima, né? A gente chama de notícia criminis inqualificada. Então, vai ter o recebimento da denúncia anônima, vai ter a verificação preliminar, e aí sim, se tiver tudo certo, aí sim vai ter a instauração do inquérito policial. Por quê? Cuidado, o examinador, vez ou outra, ele pergunta sobre isso daí. Então, ele vai falar, recebi uma denúncia anônima, então ele já pode instaurar um inquérito. Não, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado aí como isso vai aparecer para vocês numa prova, ok?
Então, pode contar um caso, ele pode colocar ali vários pontos, né? Então, assim, para que serve isso? Gente, é uma garantia, né? Pro Estado, para o indivíduo também. Imagina, eu vou lá e falo assim, olha, foi o Mévio que cometeu um crime. E aí, ponto, acabou? Ele já vai começar a ser investigado? Não, né? Não. E o Estado também. Vai perder ali tempo, recursos para apurar ali algo que nem era verdade? Não, tá? Não. Então, o Estado ele não pode mover ali recursos indevidamente, né? E a gente tem que lembrar de direitos individuais, porque, mas existe a presunção de inocência, sim, mas ninguém quer se ver investigado, certo? Então, a VPI, né, essa verificação de procedência de informações, ela não é um procedimento investigatório completo, né? Mas ela serve para oferecer esse embasamento ali para uma apuração mais profunda, né? Se de fato aquilo é verdade, tentar encontrar mais elementos de materialidade, angariar mais fatos probatórios, tudo bem? Outro ponto. O parágrafo único lá do artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade, ele fala da possibilidade de investigação preliminar sumária, certo? Então, a VPI, ela é legítima, tá? O que a Lei de Abuso de Autoridade traz ali são algumas práticas, como instauração de inquérito totalmente infundada, isso pode configurar abuso de autoridade, tá? Se não tiver ali elementos mínimos, beleza? Mas o parágrafo único do 27, ele fala da possibilidade de investigação criminal. Então, cuidado aqui, tá? Artigo 27, parágrafo único da Lei de Abuso de Autoridade. Beleza? Então, é legítimo sim, porque já vim prova dizendo que não podia. Que não podia. Porque a Lei de Abuso de Autoridade, ela proíbe, certo? Então, cuidado, tá? Cuidado, a própria lei estabelece isso aí pra gente para não ter mais dúvida. Então, VPI, ela é legítima, pode ocorrer. Se a prova falar o contrário, tá errado, certo? Depois, a gente fala, agora que eu tratei um pouquinho aqui do inquérito policial, claro que tem muitos pontos para abordar, a gente não consegue esgotar em uma aula só, tem muita coisa, tanto que eu tô falando sobre inquérito policial, já falei aqui em várias aulas com vocês. A gente vai falar da comissão parlamentar de inquérito, né? Sempre que tem ali um novo escândalo, a gente sempre ouve falar da tal da CPI. O que é a CPI? É um dos instrumentos ali previstos na própria Constituição Federal, né? O que ele estabelece? Olha o artigo 58 da Constituição Federal. Olha o que ele coloca aqui pra gente. O Congresso Nacional, que é da Constituição, tá? O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, olha só, a criação e o funcionamento da CPI está aí no artigo 58 da Constituição Federal. Existe esse prazo para a conclusão dos trabalhos, olha aqui, ó, prazo certo. Então, isso aqui é muito importante, tá? Não pode ter um prazo indeterminado, ok? E é para investigação ali de um fato determinado. Fato determinado.
Então, pontos importantes aí que a gente tem que destacar quando a gente faz essa leitura, beleza? Ok. Então, lendo esse artigo, a gente pode destacar alguns pontos aqui, né? Primeiro, né, ele fala, terão poderes de investigação das autoridades judiciais, esse é um ponto. São criadas, olha aqui, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, outro ponto muito importante, ok? São destinadas a um fato determinado, outro ponto importante. Por prazo certo, né? Ou seja, prazo determinado também. Olha, as conclusões encaminhadas ao Ministério Público, certo? Outro ponto importante. Então, você consegue observar algumas semelhanças ali em relação ao inquérito policial, só que o que é diferente? Quando a gente vê ali os poderes de investigação, né? Então, outro ponto, não assume obrigatoriamente essa natureza preparatória de uma ação judicial. Cuidado, tá? Cuidado. Tem que investigar esses fatos precisos e determinados, ok? Em relação, quero sigilo, pode determinar. Por exemplo, o que não pode é praticar alguns determinados atos ali de jurisdição atribuídos exclusivamente ao Poder Judiciário. Então, cuidado com esses pontos da CPI, ok? Cuidado aí, tá? Então, sim, a atuação da CPI, ela está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, ok? Então, observar esses pontos quando a gente fala de CPI. Eu trouxe aqui para vocês também COAF. COAF. A gente vem falando aí. O que é o COAF? É o controle de atividades financeiras, né? De modo geral. Então, a gente está tratando aqui. Da Lei 9.613, lá de 98. O que essa lei, o que ela estabelece? Essa lei, ela fala, só ajeitar aqui, ela trata da lavagem de dinheiro, né? E ela estabelece essa autonomia técnica, autonomia operacional. O COAF, ele atua em todo o território nacional e ele se vincula ali ao Banco Central. Então, qual é a ideia aqui? Quando a gente fala em lavagem de dinheiro, a gente tem que entender o seguinte: envolve ali todo um processo, né? Toda uma movimentação de bens, de valores, certo? Então, se existe toda essa movimentação, a gente vai lembrar ali das etapas da lavagem de dinheiro, todo aquele processo. Vamos pensar em banco? Vamos pensar em banco. Então, se eu estou falando de dinheiro, é necessário que existam ali mecanismos, né, de controle desses registros de operações, de alguma operação suspeita. Então, existem ali, isso está na própria lei, algumas atividades que são sujeitas a uma fiscalização. E aí essas atividades, elas têm que comunicar ao COAF a relação ali de operações suspeitas. Para quê? Para justamente possibilitar uma investigação, se for o caso, mais detalhada. Então, o que o COAF vai fazer? Ele vai comunicar aquelas autoridades competentes para a instauração ali dos procedimentos cabíveis, né? Se é para analisar ali a existência de eventual crime ou não, certo? Então, a ideia aqui é essa, certo? Então, a gente tem que lembrar que existem ali espécies de atividades sujeitas à fiscalização. Deve comunicar ao COAF a relação de operações suspeitas, certo? Para justamente viabilizar essa investigação mais detalhada. Então, existe ali depósitos de quantias que geram uma suspeita, o COAF precisa ser informado sobre isso, certo? Porque a ideia da lei de lavagem de dinheiro é também a questão da prevenção. E como que a gente faz isso? É justamente tendo todos os registros, justamente tendo toda essa fiscalização quando a gente fala da movimentação aí
de dinheiro, beleza? Então, falamos aqui um pouquinho sobre procedimentos investigativos. Vou deixar esse material disponível aí para vocês, certo? E nós vamos conversando, ainda tem muitas aulas ainda para tratar de vários pontos de processo penal, mas falamos aqui, abordamos sobre alguns procedimentos investigativos. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção, pela companhia. Ótimos estudos para vocês e até mais.